Eu digo pra vocês, minha gente, eu falo pra vocês, em clima de Elvis Presley, o maior de todos os cantores de todos os tempos, tá? Precisa ter muito bom gosto, né? Pra curtir Elvis Presley. Desta parte eu tenho e algumas pessoas aqui também têm. Pro Elvis. Mas tem bom gosto pra outras coisas também. Muito bem, gente, muito boa tarde pra vocês. Programa Bendita Hora, começando nessa terça-feira. Maravilhoso, com notícias muito importantes. Quero a sua participação. Mas, ó, antes do padre apresentar essa mesa maravilhosa que tá aqui do lado do padre, vem antes comigo aqui, ó. Vamos nos colocar tudo nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Não, só Jesus é o Senhor. Muito bem, gente. Olha aqui, ó, o padre vai apresentar essa mesa. E hoje nós temos muitas notícias. E o padre vai querer ouvir a opinião deles também, tá? Olha, aqui hoje, pela primeira vez no meu programa, ela, aqui à minha direita, que é uma grande psicóloga, nossa querida Soraya Lopes. Soraya, boa tarde, minha linda. Boa tarde, padre. Um prazer estar aqui. Nossa, que alegria, viu? Fiquei muito feliz de receber você aqui. Muito obrigada pelo convite. Amém. Grande Soraya, psicóloga, hein? E olha, à minha direita também, ela já é praticamente da casa, aqui, está sempre aqui conosco, doutora Larissa Tiberto, que é infectologista. Olha aqui, ó. Doutora Larissinha, Deus abençoe você. Muito obrigada, padre. E eu gostaria de começar o programa pedindo desculpas para minha mãe, porque no programa passado o padre só mandou beijo pro meu pai e isso me causou muito problema na minha casa. Um beijo, mãe. Um beijo, pai. Um beijo, vó Helena, e especialmente para vocês que estão me assistindo em casa. Pronto, sintam-se todos beijados. Muito bem, um beijão para família toda da doutora Larissa aí. Mamãe da doutora, beijo no teu coração, tá? A senhora é uma fofinha, tenho certeza. Muito bem. Gente, aqui à minha esquerda ela aqui, hein? Ó, ela é psicopedagoga e cantora católica. Mais uma vez aqui no meu programa, tenho a honra de ter aqui a Lê Duarte. Prazer é todo meu. Que alegria, obrigado. Sempre é uma honra de estar aqui nessa casa abençoada. Maravilha, grande Ale, vai estar no meu programa, tamo junto aí logo logo, hein? Isso aí. Vamos gravando juntos aí. E ele também vindo pela primeira vez no meu programa, ele que é advogado dos bons, hein? Um dos melhores que eu já conheci, um dos. Doutor Alessandro Lodi, é isso? Lodi. Doutor Alessandro, muito obrigado Deus pelo abençoe, convite. seja bem-vindo. Amém. Essa bênção é muito importante e tenho um prazer gigante de estar aqui. Tive a oportunidade de estar com o Padre Juarez. Vim aqui para poder somar esse time seleto aqui. Vai ser um show. Que maravilha. Muito obrigado. O João tem outro grande advogado ali também. Olha lá, mostra lá o outro advogado, que é um dos melhores. Doutor Juliano. Ah lá. Doutor Juliano. Querendo 1000%. Grande doutor Juliano. Doutor Juliano. Bom, gente, vamos lá então. Vamos ao já um pensamento do dia. Queria também saber a opinião de vocês. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Afastar pessoas negativas da nossa vida é um ato de amor próprio. Aí, ó, é um pensamento, tá? Afastar pessoas negativas da nossa vida é um ato de amor próprio. Aí, vocês concordam com isso? Porque algumas pessoas negativas, elas são um sinal de que elas estão precisando de ajuda, né? E você vai afastar alguém que está precisando de ajuda, doutora? Não. Sabe por quê? Porque dentro da fé católica, quando a gente fala em conquistar um rebanho, a gente tem sempre que ir atrás das ovelhas que estão soltas. É mais fácil a gente cuidar das ovelhas que estão naquele rebanho. As soltas são mais difíceis. As pessoas negativas, eu penso dessa forma. Talvez tenha faltado a elas uma palavra de amor, de carinho na infância, de uma proteção. Eu não digo de todos, porque existem pessoas que muitas vezes
já nascem com algum tipo de comportamento negativo. Mas hoje que precisa se dar a entender o contexto daquela história da vida. Exatamente. Né? Então não adianta, nós queremos rotular todos com uma etiqueta só. Porque existem pessoas realmente que são negativas. São. Existem pessoas que são negativas e existem pessoas em que você insiste, mesmo que, vamos dizer assim, para quem mora em apartamento, como eu, e num condomínio grande, e você dirige um bom dia e a pessoa faz de conta que não te viu. Eu falo, não tem problema, a minha parte está feita, mas eu insisto no bom dia. Acho que a pessoa fala bom dia para ela parar de me encher a paciência e vamos embora. Mas existe uma coisa também, hoje o que nós vemos das pessoas negativas são pessoas que passaram por muitas coisas. Sim. Muitas. Aquele entender o contexto daquela história também, né? Agora, existe aquela pessoa que você fala bom dia e ela responde, só se for na sua opinião. Entendi. Olha, existe aquela que insiste em dizer bom dia só se for na sua opinião, porque na minha nada está certo. A minha vida, desde que eu nasci, é horrível. Mas nós temos realmente essa tendência mesmo, né? Como seres humanos, a princípio, assim, de eliminar aqueles que realmente nossos afetos não se agradam, principalmente quando elas são negativas. Sim, eu acho também depende muito do momento que a gente está vivendo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, assim, eu acho que se você está bem, se sente bem, legal você encarar a convivência com uma pessoa assim, porque essas pessoas, elas costumam ser ladras de energia da gente também, né? Elas parecem que conseguem deixar contaminado o ambiente, até sugar um pouco da nossa energia. Então, assim, eu principalmente agora estou vivendo um momento difícil, com meu pai acamado e tudo mais. Passei agora por uma dengue. A dengue mexeu com o meu emocional. Me deixou, assim, super irritada. Sensível, meio depressiva. Estou me recuperando. Então, neste momento em que eu estou me recuperando, eu tenho evitado, né? Eu acho, assim, que quando eu estou bem, legal, eu insisto, eu persisto, eu acredito na mudança das pessoas. Afinal de contas, eu sou educadora. Sim. E o educador tem que acreditar na mudança das pessoas, que elas podem, através da educação, mudar. Mas, neste momento, eu estou tentando evitar, porque eu preciso buscar energia para poder... Tem a ver, né? Sim. Porque você está sendo verdadeira e até meio que dizendo assim, olha, porque eu não quero machucar você, eu estou até aberto um dia estar de novo aceitando aquele que é negativo. Mas eu estou num momento meu que isso só vai piorar a minha situação e talvez a sua também. Exatamente. É um alerta, é como se fala, agora Exatamente. Não. Mas que vocês são bem-vindos também, até para que a gente aprenda com vocês a amar, independente de qualquer circunstância. Eu acho que é um pouco por aí também, né? Sim. Você também concorda com isso, doutor? Super concordo com a Lê. E como a doutora Soraya falou, nós temos que ser munidos de Deus o tempo todo no coração. Porque nós somos testados diariamente. O tempo todo. Desde quando sai de casa, pega um elevador, vai falar um bom dia, a pessoa realmente não fala. Aí no dia seguinte você insiste, a pessoa continua não falando. Aí você fica se questionando até. Será que eu estou sendo até invasivo? Mas eu acho que a gente tem que se medir pela nossa própria régua. Eu acho que eu tenho como padrão de vida sempre medir pela régua que eu entendo que é o correto. Pelo aquilo que eu aprendi de valores cristãos, e é nessa régua que eu sigo. Mas que é um desafio diário, É um desafio diário. Quando trabalhamos com muitas pessoas de formas distintas, ou seja, temos muitas pessoas lidando todos os dias, é um desafio tremendo. Exatamente. Porque, como até o Juliano, a gente estava falando até antes do programa a respeito disso, que como é difícil as pessoas negativas, o quanto que ela tira a sua energia também. Sim. Então, é o ponto de... Até que ela comentou, só que eu não estou no momento bom para que hoje eu esteja para trabalhar com pessoas assim, né? Porque acaba esvaziando a energia. É verdade. E é aquilo que poderia até estar ajudando uma outra pessoa, dando a mão, um braço e um apoio, eu acho que vai acabar não sendo, vai ser vazio, vai ser impossível ajudar alguém sem a tua energia. Então, acho que até essa questão do amor próprio no momento que a gente não está bem, né, doutora Larissa? Eu acho que é até bom nessas horas evitar alguém que tá negativo. Eu tenho uma opinião um pouco diferente.
tá? Lógico, eu acho que a gente tem que compartilhar sempre o amor de Cristo, a gente tem que ajudar o próximo. Eu trabalho numa vida de doação, né? Então, assim, o que ela falou, minha vida não é boa. Eu escuto isso todos os dias. Gente, isso é de mim desde quando eu sou criança. Eu olho para as pessoas e falo assim, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu falo, oi, tudo bem? É cultural nosso. E aí, no hospital, ninguém chega bem. Então, o que eu recebo de patada, se eu estivesse bem, eu não estava aqui. Aí eu sorri e falei assim, mas agora o senhor vai ficar melhor com essa médica aqui. Aí a pessoa já, desculpa, doutor, e tal, não sei o quê. Então, assim, no meu dia a dia, eu lido com muitas pessoas estressadas, porque quem está doente não está numa energia, num astral legal, né? E até o que a doutora falou, é químico isso. Quando nós estamos, por exemplo, com uma dor de garganta, você não está só com a dor na garganta, você está com dor de cabeça, às vezes está com dor na barriga, às vezes está com febre, porque a gente libera várias interleucinas inflamatórias, inclusive no nosso cérebro. Por isso a gente fica mais chato, a criança fica mais chorosa, a gente não quer prestar atenção, a gente não consegue pensar. Nós estamos inflamados e o nosso cérebro também está inflamado. Por isso a gente fica mais melancólico, a gente fica mais triste, a gente fica assim mais depressivo, mas isso é transitório. Então, com relação a essas pessoas de energia negativa, se é transitório, hoje você está mal porque você está com um pai doente, você estava ali por um momento doente, vou te ajudar, vou te apoiar. Agora, todos os dias eu chego com um super sorriso e você fala, você está indo de quê? Você tá sorrindo por quê? Eu falo, como você tá bonita de amarelo? Por quê? Ontem eu tava de verde e você não gostou? Então, esse tipo de pessoa geralmente me dá muita preguiça e eu rezo, né? Mas eu me afasto. São opiniões e a gente gosta desse programa por causa disso, hein? Sabia que você é madrinha de algum afilhadinho seu? Sim. É? Você também é madrinha? Não. Não, você é padrinho? Sim. É? Pois. Você é madrinha? Eu sou muito madrinha. Madrinha? Eu também sou padrinha. E hoje é comemorado, gente, o dia do afilhado. Do afilhado, hein? Maravilhoso. Meus afilhados. Beijo. É comemorado anualmente no dia 21 de maio no Brasil e tem um objetivo, viu, de homenagear os afilhados que tradicionalmente são os nossos queridos, né? Então, assim, a enquete de hoje, tem uma enquete para isso, não tem? Olha aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Você tem contato habitual com o seu padrinho ou a madrinha de batismo? Você tem esse contato habitual? Você sabe que esses dias aqui eu senti uma saudade tremenda, tá? Do meu padrinho e da minha madrinha. Eu até liguei para eles e falei, vou estar aí com vocês. Então eu tinha mais contato, eles mudaram longe e a gente precisa ter maior aproximação. Daqui a pouco eu quero ver a opinião de vocês também, tá bom? Sim. Ó, só rapidinho. Eu ganhei um licor aqui de laranja da mãe do doutor Juliano aí, hein? Márcia. Da Márcia. Dona Márcia, beijão pra senhora aí, ó. Padre amor, vou tomar antes da minha refeição. E agradeço a caneta do doutor Alessandro aqui. Vamos à primeira notícia, gente? Vamos embora? Depois Quero ouvir a opinião dessa mesa agora, que as notícias estão quentes, hein? Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Ministério da Previdência Social. Serviço. Alerta de golpe. INSS não está fazendo prova de vida em casa. Instituto também não está convocando cidadãos para realizar o procedimento de recadastramento. E aí, minha gente? Quero ver a opinião. Doutor, o que o senhor me fala um pouquinho dessa notícia aí, hein? Esse alerta de golpe aí. Para que todos prestem muita atenção. Em primeiro lugar, a INSS não manda nenhum tipo de comunicado para nenhum beneficiário. E outra, o governo já suspendeu essa questão da exigência da prova de vida. Ou seja, desde 2022, quando editou, já não tem mais essa obrigatoriedade. Por quê? Porque o próprio governo ele tem condições de fazer um cruzamento de dados, de informações, a ter a certeza se a pessoa está viva ou não. Hoje, quando a pessoa falece, em 48 horas o CPF está cancelado. Ou seja, qualquer comunicado que vier do INSS, por favor, desconsiderem. É muito comum, nós sofremos isso no escritório com uma frequência, não só nosso escritório, mas como diversos colegas, de terem uma frequência de golpes, porque se tivessem a mente para
Eu falo que o criminoso, a mente é tão criativa que se usasse para o bem, já tinha a cura do câncer, né? Então, eles mandam comunicado para os clientes, que eles pegam muito dos acessos através do Jus Brasil, que são sites públicos, localizam as pessoas, mandam comunicado como se fosse o advogado, então muita atenção àqueles que têm processos, inclusive, com advogados. Então, essas pessoas, esses beneficiários recebem uma mensagem por WhatsApp, ligação, falando que é o advogado da Previdência, pedindo para ele, o golpe inicia da seguinte forma: olha, por favor, tá para sair teu dinheiro, me passa os dados da conta. A pessoa de imediato passa os dados da conta. Até aí o golpe não está feito. Por quê? O número da conta, a pessoa vai fazer o quê? Passou 10, 15 minutos, olha, aqui é do escritório do teu advogado, ele está lá no fórum, ele está lá no INSS, ele está aqui no setor administrativo para pegar o dinheiro, só que ele precisa pagar uma guia. Paga essa guia, ou faz um Pix, que depois ele deduz do seu crédito, que você tem 30 mil reais para receber, um número aleatório, mas precisa de pagar uma guia de 3, 4 mil reais. A pessoa, poxa, eu tenho 30 mil, pagar 3 mil... Uma guiazinha de 3 mil, qual é o problema? Beleza. Aí que o golpe está feito, você paga. Então, o que serve de muita atenção a todos: nunca pague nada, porque os advogados previdenciaristas, eles são todos mediante cláusula de êxito. Então, ele vai ter apenas que reter o pagamento dos honorários ao advogado, ou seja, ele vai ter crédito e não débito. Então, muita atenção, não existe nenhuma ordem do governo em recadastramento, não existe ninguém batendo na sua porta, o governo já tem como linkar pelos dados todos todos do meio social. Mas ainda é muito grande o número de pessoas assim que elas recebem esses golpes por ligações, ou são mais ainda os idosos? Vamos dizer assim, os idosos. Será que dá uma impressão, se eu estou falando, me dá uma impressão que nós estamos vendo uma geração mais está sacando um pouco melhor essas questões, né? De receber mensagem. Opa, que mensagem é essa? Que ligação é essa? Tá certo? E por causa de tantos golpes que já houveram, dá a impressão que até os mais velhos estão começando a ficar mais espertinhos. Ou estou enganado? Sim, eu acredito que sim. Acredito que a mídia tem feito papel nesse aspecto, está de parabéns, porque tem divulgado bastante. Sim. Que nem sai sempre, a gente sempre recebe, o banco X, fala o nome do banco, não faz ligação nenhuma, você não vai receber nenhuma mensagem por SMS, fica atento. Mas eu acho que ainda os idosos são os que sofrem, como você está falando, meus pais mesmo com todo esse problema nosso, do meu pai acamado, todos os problemas que nós estamos tendo, né, de enfermidade. Minha mãe recebeu uma ligação semana passada, eles falando que era do banco, pedindo para ela fazer os trâmites, e ela, senhora, né, não tem, eles ficam nervosos, né, de mexer com o celular e tal. E acabaram depositaram, conseguiram liberar o empréstimo de 12 mil reais na conta dos meus pais e sacaram 6 mil reais. Empréstimo consignado, eles fazem muito empréstimo consignado, por causa de idoso, né, de aposentado. E depois vem a conta. Os 12 mil caem na conta algumas das vezes, só que esses 12 vira 24. Para a pessoa que já está com um rendimento curto, fica pior ainda, porque vai deduzir direto do mensal. Sim. E um dado muito importante, padre, é que nós temos no Brasil hoje 39 milhões e meio de benefícios em pagamento. Ou seja, nós estamos falando de 20% da população que recebe um benefício previdenciário. Olha a coisa. Então, tem que ter muita atenção. Gente, então as notícias são essas. Essa aí, já viu? Já deu para dar uma esquentada. Vamos a uma outra notícia já, quer ver, gente? Olha aqui, ó. Tragédia climática afeta a saúde mental de profissionais e voluntários. Mobilização para ajudar Rio Grande do Sul ocorre em todo o país. Olha, essa tragédia, a gente sabe que qualquer tragédia, né? Seja ela qual for, afeta mesmo a saúde mental, né? Eu acho que nunca como hoje, talvez, no Brasil, nosso país, sempre foi considerado aquele que era protegido pela placa tectônica, longe do clima feroz, dos furacões, dos terremotos. Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, mas assim, infelizmente, a gente está vendo que isso aí é algo do passado. Que realmente o Brasil entrou também na esfera, e talvez hoje até um dos que mais está sofrendo no mundo, hoje, nesses tempos, talvez por causa até do próprio clima dele, etc., e também por outras questões que não vem ao caso aqui, mas que valeria uma bela de uma conversa, toda a infraestrutura, a urbanização que é feita nesse país, que foi feita pensando numa coisa um país que nunca ia sofrer, nunca uma possibilidade de ventos fortes, chuvas fortes, mas a gente está vendo as crises que estão ocorrendo psicológicas por causa disso,
até em voluntários, hein? Pessoas que estão ajudando. Exatamente, padre. E isso é o que mais preocupa os profissionais da saúde mental. Porque, veja bem, as pessoas dormiram, né, com um pouco de chuva, e quando levantaram, simplesmente a cidade foi Foram varrida. levantadas pela água, né? Eles primeiro foram levantados pela água, aquilo foi varrido. Horroroso. Foi varrido de uma forma que não existia nada. Era a roupa do corpo, um telhado, uma casa lá em cima. Então, existe isso. O Brasil é muito famoso pela nossa solidariedade. Sim, Não realmente, importa. isso é muito bonito. Não importa se é no sul, se é no norte, se é no centro-oeste, nós ainda vivemos com o trauma do que aconteceu com a cidade de São Sebastião há 2 anos atrás. Ainda existe este trauma. A mídia, claro, não informa mais, mas existe isso. E aí nós temos a saúde mental comprometida, além dessas pessoas que moram e que residem lá, a saúde mental afetada dos profissionais ou não, dos voluntários, de uma forma geral, que estão trabalhando de uma forma diuturna. E o que acontece? Aí acontece um fenômeno do estresse pós-traumático. O que acontece? A adrenalina vem, você vai, você auxilia, você une as suas forças, aquilo vem de dentro, é uma forma, a doutora vai dizer, de tudo que acontece, com o que acontece com o nosso corpo, em querer ajudar, em querer fazer. Só que existe um momento em que o corpo se estafa e a mente mais ainda. Eu estava ontem ouvindo a declaração de uma voluntária que retornou a São Paulo, mas daqui 3 dias volta para o Rio Grande do Sul. E ela deu um depoimento que me chamou muito a atenção. Ela falou, eu acabei de chegar em casa e eu sequer conseguir usar o meu vaso sanitário. Eu não consigo urinar. Por quê? Eu passei todos esses dias dentro de água e fazendo as minhas necessidades dentro da água. E eu não me importei com isso. Eu estou olhando para a minha cama e eu não sei se eu devo deitar na minha cama. Olha isso. Porque eu carrego uma culpa e essa culpa eu sei que não é minha, mas eu não consigo me controlar. Eu não vejo a hora de retornar para esse caos, porque eu ainda tenho muita coisa que fazer. Então, este profissional é o primeiro a ser retirado para que ele não retorne a esta situação. Por quê? Ele pode ser abalado e ter comprometido a sua saúde mental. Então, há que haver um revezamento desses voluntários e não é fácil. Né? Tem muita gente que quer ajudar, mas alguns estão mais comprometidos ali por o tempo que pode, mas às vezes não é uma maioria, né? E é onde eles acabam tendo esse tipo de problema aí. E é uma coisa muito complicada. E assim, nesses acidentes, quando houve aquela tragédia em Congonhas, onde um avião caiu, passou da pista, e houve toda aquela coisa absurda, existe uma associação de psicólogos especializados em tragédias. E uma das minhas colegas tinha uma mãe que estava num canto do aeroporto, sentada, e essa minha colega se abaixou e falou, eu sei o que a senhora está sentindo. E a mulher que até então estava vivendo a dor dela, ela se levantou e disse, não, você pode imaginar, nunca sentir o que eu estou sentindo. Eu só me preocupo com uma coisa diante de tudo isso, mas eu falo isso como um padre e por isso eu sou muito suspeito no que eu vou falar. Talvez essas tragédias que acabam ocorrendo aqui no subconsciente da pessoa, até que ponto levaria elas a entenderem que nós somos finitos, por isso nós deveríamos parar de nos preocupar com coisas tão vãs e nos aproximarmos pelo menos de uma religião, de uma fé em Deus, porque isso são pequenas amostras, na minha opinião, de que o homem, enquanto ele não parar para pensar que ele não é Deus
e que nós dependemos de uma força maior, né? Porque olha o destroço que ocorre na cabeça de um ser humano, tá? Porque isso aí para mim não tem pior coisa. Agora, oxalá os homens e as mulheres, ao passar por esse drama horroroso, pudessem falar: Senhor, eu quase me esqueci que existe uma força maior que nos rege. É isso só que eu me preocupo, tá? Eu sei que a notícia é boa, dá para muito assunto, a gente volta já já, porque eu preciso falar de cabelo igual o seu. Para ter um cabelo igual o seu, assim, manter ele bonitão, ou igual o meu, ou o seu, ou o teu também, nós precisamos primeiro prevenir. Soraya, tamo junto. Gente, olha, vamos aqui mais uma outra notícia aqui também, ó, tá dando o que falar, hein? Ó, vírus Maiaro, é isso? E chikungunya são detectados circulando ao mesmo tempo em Roraima. Segundo pesquisadores, o esperado seria que a infecção por um dos patógenos protegesse contra o outro, o que tornaria difícil a co-circulação. Gente, olha só, hein? A gente está vivendo uma fase, um fenômeno que a gente já ouvia falar de todos esses bichos aí, mas era uma coisa pontual, passageira, e agora parece que nós estamos vivendo essa febre urbana, essa secura no Brasil, no mundo, que está fazendo vir vírus doidos de mistura. Que coisa maluca, hein, doutora? Pois é, eu digo que o infectologista não tem um dia de paz, né? Então, assim, se eu passar 2, 3 dias sem estudar, já estou desatualizada. O vírus Maiaro, a primeira vez que ele foi visto aqui no Brasil foi em 1954 e um ano depois teve a pandemia lá em Belém do Pará. Ele é do mesmo vetor, né, da febre amarela. Então, o que acontece? Por que ele está aumentando, né? Está aumentando por causa dos garimpos ilegais, por causa da desmatação, da desmineração. Então, esses bichos, né, esses bichinhos, esses mosquitos que ficavam só lá dentro da mata, eles estão vindo para a área urbana por causa do desmatamento e também por causa do trânsito de pessoas, desses mineradores, desses exploradores que estão indo lá na floresta, né? Mexer com quem está quieto mais uma vez. Né? Então, clinicamente, de fato, o vírus Maiaro e a chikungunya, a dengue, a zika, eles se confundem porque são todas arboviroses. Então, começa com dor muscular, dor nas articulações, febre, mal-estar, cansaço. Então, esses estados, eles têm que ter uma riqueza ali de exames para detectar exatamente o RNA vírus de cada um para fazer o diagnóstico diferencial. Né? Então, o que acontece? O mosquito fêmea, né, ele pica o homem, né? Mais ou menos fica aí reservado, né, a doença para se manifestar mais ou menos de 10 a 12 dias e aí a pessoa manifesta a doença. Antes, eles achavam que um vírus ia competir com o outro. Por isso, assim, peguei o Maiaro, não vou pegar chikungunya. Peguei chikungunya, não vou pegar Maiaro. Mas, o que acontece? Viu-se que não, né? Que não é desse linfócito, né? Desse linfócito T, dessa linhagem aí. Então, está tendo mais pesquisas, né? Mais ainda do que já tinha, para ver o porquê que eles estão co-circulando. O que é co? Co é junto, cooperando, né? Circulando junto. Não foi visto ainda uma mesma pessoa infectada pelo Maiaro e pelo chikungunya juntos, mas está sendo visto a doença junto. Por exemplo, deu Maiaro aqui, chikungunya aqui, Maiaro ali, chikungunya ali, mas isso não... Isso só nos exames de sangue que dá para diagnosticar Isso. o que qualquer um, qualquer do qualquer outro. Porque tudo começa, basicamente, com febre e mal-estar. Né? Até no pronto-socorro mesmo a pessoa chega, um dia de febre com mal-estar. O que pode ser? Pode ser virose, pode ser dengue, pode ser Maiaro, pode ser chikungunya, pode ser febre maculosa. Mas isso é tratado com o quê? Com vacinas, é isso, doutora?
Então, infelizmente, ainda, né, é tratado só com sintomáticos. Água, muita água, repouso, dipirona, remédio para dor e febre, se dor e febre, né, e tratando ali as consequências, né? Porque algumas desses vírus pode dar uma hepatite transinfecciosa. Então, tem que tratar a hepatite. Tem alguns que pioram os fatores de coagulação. Tem que tratar os fatores de coagulação. Meu Deus. E a questão da dengue com ele, comparando essa doença terrível da dengue, a dengue acaba sendo tão grave, mais ou menos do que esse daí. Como é que eles estão, esses vírus aí agora? Então, eles têm o mesmo grau de periculosidade, por assim dizer. Nesse momento, o que é mais grave? O que você tá. Por exemplo, aqui a gente está numa super epidemia de dengue. Então, nesse momento, para nós aqui, é pior a dengue, né? Então, eu falo assim, qual é a doença mais grave? A doença mais grave é aquela que você está sentindo no momento, né? Então, que a gente tem que cuidar. Aliás, gostaria aqui de falar para vocês que, pela uma perpetuação da espécie, o vírus também ele vai se desenvolvendo para ele sobreviver. E o vírus da dengue, antes ele só dava em água limpa. Agora é água limpa e água suja. Por isso, os casos aumentaram tanto. E por isso, gente, vocês têm que ficar redobrado em casa a atenção com água suja, com água parada, com água limpa. Ver os terrenos, né, ao redor de vocês, uma construção que está ali parada. Então, isso é um trabalho de comunidade. Não adianta a sua casa estar limpa, a casa do vizinho ou o terreno baldio está sujo, porque aquela dengue vai chegar até a sua casa. A vacina é eficiente contra... Porque eles fizeram uma vacina para dengue. A vacina é eficiente contra a dengue e ela confere a imunidade. Agora, a doença da dengue, não. Então, quantas vezes você for picada pelo bicho, é quantas vezes você pode ter a dengue. Se eu for vacinado agora, o bicho me picar, o que acontece? Nada. Nada. Então vamos tomar logo essa vacina aí. Vacina. Não Vambora, tem. vamos tomar isso aí. Mas, Não doutora, Ah, não tem? Não E tem. aí que a gente faz? a vacina Você fica lá da pegando dengue água, é pra olhando a crianças limpa, de 10 a suja. 14 Olhar a casa do Raquete. vizinho. Raquete. Raquete elétrica. elétrica. Passando aquele repelente que repele até a gente. Meu Deus do céu. Gente, então tá aí, olha só, tá vendo? São muitas notícias. Vamos lá, gente. Olha aí, mais uma notícia. Quero ver, hein? Vambora. Olha aqui, ó. Chuvas, ciclones, secas, privam crianças da educação. Escola é vítima ou saída para a crise climática. Mais de 200 mil alunos ainda sequer têm previsão de volta às aulas lá no Rio Grande do Sul. Mas a solução passa não só por atender os que já afetados pela emergência, como por uma educação que forme cidadãos conscientes dos desafios ambientais. Agora virou tudo um desafio, né? Porque agora é aquilo que nós falamos. O Brasil não estava acostumado, pelo menos há longo tempo, a passar pelos ciclones, tempestades, que está destruindo vilas, bairros, cidades, como a gente está tendo hoje. Então, é claro que na educação é mais um assunto que a gente... Aliás, eu cheguei a fazer uma pós-graduação em geografia na época. Isso já faz muito tempo, gente, na PUC. E eu lembro que a nossa professora não tinha essas crises que nós estamos passando. Não existia. Mas ela falava, olha, a maneira como nós, principalmente nas grandes metrópoles brasileiras, a população ainda vive de uma maneira irregular, em morros, etc. Então, se cair uma chuvinha a mais, vocês não têm ideia da catástrofe que o Brasil pode começar a gerar. Gente, eu estou falando de coisas de 20 anos atrás. E hoje nós estamos vendo isso acontecer em várias partes do Brasil. Você imagina que ainda muitas outras áreas do Brasil tem uma população enorme que vive em lugares de risco. E da maneira como essas coisas estão sendo acentuadas, que Deus nos livre, mas a probabilidade de catástrofes ainda são muito grandes no Brasil. Então as escolas têm que trabalhar muito isso mesmo, essa conscientização, além de estar fechadas muitas aí. Não é, Ale? Eu vou dizer assim, que a escola já trabalha essa conscientização. Mas eu acho assim que a sociedade responsabiliza muito a escola. A gente se sente sobrecarregado, sabe? Tudo. É o trânsito, é a escola que tem que educar. O meio ambiente, é a escola que tem que educar.
e entre outros assuntos. E vai delegando tudo para a escola, delegando, e o professor ele tem que dar conta das matérias, das disciplinas tradicionais e também tem que... Eu não sou contra. Mas agora eu vou puxar... Você guarda aí, você vai continuar a sua fala. Mas agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado da área de humanas em geografia. Certo. Porque os alunos sempre falam, geografia, não sei porque tem que ter geografia. Não sei porque tem que ter história. É porque não sei o quê. Vamos dar outras... Olha aí, ó. Hoje é uma das disciplinas de maior necessidade de entendimento. Você entendeu? O clima de um país, a geologia que está por trás do nosso país e a maneira como foi feita a história em cima desse local encontrado. Então hoje é um estudo que está todo mundo estudando que nem louco para saber como que nós vamos saber lidar daqui para frente com um país que hoje virou vítima de catástrofes. E a gente vai ter que estudar muito mais geografia agora, minha querida. Com certeza, eu concordo. Agora, Geologia, etc. Isso. Agora, a escola é algo para longo prazo, né? E nós estamos precisando de algo para ontem, né? Sim, hoje... Nós precisamos de algo para ontem, né? A criança, você ensinar a criança, você está pensando lá... E, assim, a escola também não consegue... abrir a cabeça da criança e colocar aqueles conteúdos. A escola ela vai sempre reforçar, ela vai ensinar, ela vai reforçar o que foi aprendido também em casa. Né? Então, assim, eu acho que podíamos pensar em outros ambientes e que esse debate do meio ambiente, da geografia, da ecologia, ele teria que entrar e poderia ser feito algo. Por exemplo, hoje, o que faz a cabeça do jovem, da criança e do jovem? Hoje em dia, é o professor na sala de aula ou é o influenciador digital aqui no... Não, claro que é o influenciador, né? Não é? É O verdade. que eles estão mais interessados em saber? A geografia ou a make do momento? Né? Então, assim, eu acho que poderíamos pensar em abrir o leque. Mas teve uma vez aqui, o Alessandro, que nós falávamos aqui, doutor, que a educação, aí eu de novo vou falar, porque eu também sou professor, né? Sim. Não existe, e a gente está falando uma coisa que é dar murro em ponta de faca. Não existe incentivo nenhum de melhorar as condições educacionais num país como o nosso. Os prédios das escolas públicas e estaduais são horrorosos, na sua maioria. Exatamente. Alguns são modelo. Alguns é uma agulha no palheiro. Não é atraente a sala de aula, o lugar de sentar, lugar de reunião, o pátio onde as crianças ficam. Então você vai competir com esse tipo de cara aí, influenciador, para te falar sobre um assunto que você tem que sair da tua casa, acordar cedo, tá? Que a mãe fala, acorda, vamos para a escola. Você já fica imaginando o que você vai encontrar lá. Sentado um olhando na nuca do outro. Não, muitas vezes sem graça, sabe? Que não tem diversidade, que não tem uma maneira nova de agir para trazer o entendimento de maneira gostosa para o jovem que está em alto nível hoje de coisas. Então, assim, é claro que nós vamos perder como escola o tempo todo. Exatamente. Sim, e eu posso fazer um adendo? Pode. Então, existem, né, os influenciadores digitais que mostram uma vida falsa, que dá medo da gente... Reprime as pessoas. Reprime. Porque você fala assim, nossa, eu tô mais gordinha, eu nunca vou chegar dessa forma. Nossa, essa menina tem o cabelo liso, em 2 minutos ela fez. E aí, eu vou dizer, eu vou concordar com o senhor, porque eu também já estive dando aula. E eu acho assim, dentro do que nós estamos vivendo hoje, a partir de hoje, a nossa educação tem que se adequar ao seguinte, nós moramos perto de umas encostas, então vamos falar sobre essa encosta? Exatamente. Vamos falar sobre este rio, vamos falar sobre este riacho que a qualquer momento pode passar por uma tromba d'água que acontece numa cachoeira lá em cima. Podemos deixar o nosso lixo com as crianças. Né? Com as crianças. Podemos deixar o nosso lixo, que nós usamos as coisas, e deixar um lugar próprio para que na hora que houver uma enchente, nós possamos fazer uma coisa melhor. Não é concorrer só com os tiktokers da vida. Sim. É ter os professores que são os descolados. Investir neles também, para eles exatamente. aprender a ter essas artimanhas de trazer... melhorar salário. Eu que nem no Japão. Quer ver o cara trabalhar com qualidade? Paga um salário bom para ele
Se ele Isso limpa o mesmo. chão, ele vai arrancar até um negocinho que Ixi, viu o ali. professor vira até cambalhota na sala de cambalhota. aula. No Japão Já existe. vira, né? Qualidade. Já vira ganhando pouco. As crianças, a partir de 7 anos no Japão, existem filmes disso. As crianças, quando entram na escola, a primeira coisa que elas fazem é limpar a escola. Elas limpam a sala de aula e os banheiros antes de entrar na classe. A partir dos 7 anos de idade. Vocês podem procurar na internet. É isso aí. Então nós É precisamos uma buscar questão de essas educação. culturas. Ó, gente, Nossa, vamos uma outra Deus, notícia, fala. porque o negócio tá pegando fogo aqui, hein? Eita! Hoje Eu nós gosto somos dessas mais. Olha aqui, ó. Golpe do Pix reverso. Verso. Veja como se proteger e o que fazer se você caiu. Olha aqui, ó. Criminosos forjam comprovante de Pix e alegam que transferência foi feita por engano, por induzir vítimas a devolver dinheiro que, na verdade, nunca foi depositado. Oi. Aí, Alessandro, ajuda nós aí. Eu vou falar uma coisa, padre. Aí eu vou pedir para cada qual, por favor, prestem atenção. Se você receber um comprovante de Pix no seu celular, no teu WhatsApp, checa a sua conta. É só olhar a É conta. só olhar a conta. Checa a conta. Porque não vai estar na conta, vai estar um comprovante apenas ali. Eles vão te mandar um print, fiz É. 5 mil reais pro padre. Aí chega, e Por favor, chega, né? O print chega. O print chega. O print chega. Aí você fala, poxa vida, pelo amor de Deus, esse dinheiro aqui é para poder comprar a fralda, plano de saúde. Aí você, poxa vida, lógico, o dinheiro não é meu. Primeiro ponto, você vai falar, vou devolver, o dinheiro não é meu. Só que é falso, é um print. Então, a dica é, chequem a conta. Vai direto na conta, Soraya. Pode deixar. Dificuldade de algo, não chegou na Pode deixar, conta, padre. liga pro gerente. Mas não faça depósitos, que aí realmente é a criatividade Pelo do amor de bandido. Deus, negócio Se usasse pro bem, Se usasse pro a cura bem, do câncer né? já tinha... A gente cura- eliminava o chance de Chico outras Cunha, doenças. o Maiaro, já tinham tudo já. Você sabe o que me impressiona isso, né? Eu já caí num golpe do Pix e eu me senti a maior palhaça do mundo, gente. Olha só, eu fiz um botox, né, aqui revelando para todos. Muito bem. eu fiz Você é muito bem, fez bem. Obrigada, Amanda, mesmo. pra você. Então, eu fiz um botox, né? E uma amiga minha falou assim, eu faço em você e tal. Aí eu falei, quanto que é? Ela falou, vou te cobrar as ampolas, que a gente formou junto, a gente muito amiga, ela, né, sempre foi de casa. Então, peguei, fui lá no consultório dela, fez as injeções que ela tinha que fazer de botox, e ia ficar mais ou menos 1.600. Né? Ela falou, depois você me dá, quando eu for comprar o material você me dá, não precisa dar agora não, porque a gente estava com pressa que a gente ia sair. Beleza. Aí, passou 2, 3 dias, recebo uma mensagem do celular dela, falando assim, amiga, tem como me mandar 1.300? Tô precisando pagar os fornecedores. Aí, o que eu pensei? Ela tá precisando pagar o pessoal do Botox. Aí eu falei assim, claro que eu mando. Eu estava devendo 1.600, né? Aí eu falei, claro que eu mando. Eu falei assim, mando sim. Me passa seu Pix. Ela falou assim, já vou passar o Pix direto do meu fornecedor, que aí eu não preciso pagar para você e tal. Eu falei, beleza. Aí peguei e mandei, né, o nome lá, Tatiana, que era o fornecedor. Gente, a história casou muito bem. Clonaram justamente o celular dela e pediram justamente um valor próximo ao Botox. E eu mandei. Aí ela pegou e falou assim, tem como mandar mais? Eu falei assim, eu mando os 300 que estão faltando. E aí eu peguei e mandei os outros 300. Gente, eu me senti... 2 vezes. Eu me senti a pior otária. Mas foi uma coisa muito bem Não. elaborada que Foi. coincidiu com aquilo que você conversou, né? E eu tava assim, no meio do plantão, falei assim, não vou deixar ela esperando, ela tá precisando honrar os compromissos dela, paguei. Aí depois de umas 2 horas, quando acabou meu plantão, que eu peguei meu celular, tô aqui no Instagram, clonaram meu celular, não mande dinheiro, gente. Minha nossa. Meu mundo caiu, né? Tá vendo, gente? Então é o seguinte, quando você vê esse tipo de Pix aqui, reverso, faça como o doutor Alessandro falou. Olha a conta. Dá tempo de mais uma notícia? Olha aqui, gente. O programa aqui é rápido, viu, Alessandro? Que bom. Moraes suspende lei municipal que proibia linguagem neutra nas escolas. Norma previa responsabilizações civis e penais.
que você acha disso, Ale? O que acontece? Existe uma lei federal. Então, como existe uma lei federal, ela não pode, uma municipal, ela não vai sobressair sobre uma lei federal. Por isso que o STF ele já colocou um pé na porta. Falou assim, olha, não, aqui não. Já existe um vocabulário que já é aquele definido, pela regra ortográfica, com o e o a, e não o e, o i. Então, foi um movimento até mesmo pela associação LGBTI+, mais uma associação dos pais homoafetivos. Homoafetivos. Se eu não me engano, que foram os autores. Homoafetivos. Mas o STF ele foi na linha do que a lei já definiu a respeito de parâmetros para a educação. Tá. Então, essa era uma decisão que foi o município de Ibiraté, em Minas Gerais, que fez essa proposta, até mesmo essa lei municipal, e o STF realmente colocou um pé na porta e falou assim, não, defina-se aquilo que exatamente o que a regra ortográfica. Então, no meu modo de ver, agiu bem para esse momento, embora tenhamos ainda que discutir muito a condição. O assunto é polêmico, porque não é uma questão de muitos se sentem excluídos ao se falar o a. No entanto, eu acredito muito que você pode chamar de o, de a, de e, de i, mas com uma forma, com respeito. Eu até brinco, pode me chamar de qualquer coisa, desde que chame com respeito. Não adianta chamar de o de, ou elo, ou ilo, e desrespeitar a pessoa. Então, acho que o mais importante que a gente tem que ter, no meu ponto de vista, é o respeito. Sem dúvida nenhuma. Isso aí é o pensamento da mãe igreja também sobre isso, isso que é muito importante deixar claro. Respeitar a atitude, o jeito, as decisões que um ser humano quer viver, isso a igreja já declarou isso em grandes documentos, em encíclicas, palavras de grandes papos. O nosso querido, para mim, vai ser o grande doutor da igreja aí, o Bento XVI, deixou isso muito claro. Então nós temos assim uma mãe igreja que fala que o respeito ao ser humano, a sua livre-arbítrio de decisões, isso tem que ser respeitado em tudo. Agora, algumas coisas, elas são inevitáveis. No caso de você chamar um menino, eu lembro da minha diretora, falava, ela ia brigar, ela tinha um vozeirão, e ela falava assim, ô menino, será que eu tenho que descer? Para o menino saber que era ele, ela tinha que falar no o, tinha que falar o o. Senão ela poderia falar para mim, ô menina, ô você. É ruim, pô, a gente tem que falar, vamos no artigo. Ela não sabia o nome do aluno, ela falou, ô menino, se eu descer aí, você não vai gostar. Pronto, o menino já vinha quietinho. Ah, mas quem tá aprontando sabe que é com ele. Então, com ele ou com ela? É. Então, é isso que eu estou falando. Então, isso aí não é desrespeito. Sim. É o que os seus olhos estão vendo. É um ser que aparentemente me lembra o quê? O menino. Então, eu vou dar um grito, porque aparentemente tá lembrando. Ô, menino, ô, pessoa! Pessoa! Vem aqui! Veja, é estranho. Eu acho que a gente tem que... Eu estou te respeitando. Se você quer viver do jeito que você gosta de viver, ou acha que isso é a tua verdade, ótimo. Mas eu estou vendo um menino na minha frente. Me respeite, porque os meus olhos não me traem o que a minha cabeça está vendo. Sem contar que, entrando mais pronomes na língua portuguesa, eu vou excluir duas comunidades importantes, que são os surdos e os cegos, porque eles vão ter dificuldades para entender, ou então vai ter que mexer lá na linguagem deles também. Em tudo? Isso, em tudo, para que eles possam compreender. Então, a gente tem que pensar, será que isso é inclusivo ou é exclusivo? E a língua portuguesa... Posso dar minha opinião? Assim, eu como infectologista, eu trabalho muito com um público LGBTQIAPN+. Né? Trabalho com muito queer, com muito intersexo, trabalho com não binários. Então, a primeira coisa que eu pergunto é, qual é o seu nome? Igual Pablo Vittar. A Pablo. Fala assim, qual é o seu nome? João. Como você gosta de ser tratado? Pode me chamar de o João. Tá bom, eu chamo você de o João. Se eu respeito a Xuxa, que o nome dela é Maria das Graças, e chama ela de Xuxa, por que eu não vou chamar de O, ou de A, ou falar todes? Se isso faz a pessoa se sentir bem, eu acho que isso vai incluir. Só que a gente tem regras, e as regras, elas servem para incluir o maior número de pessoas. Né? E nós temos a regra portuguesa. Bom, no meu trabalho, eu tenho que ser séria e tenho que falar o português de uma forma correta e de uma linguagem culta, porque senão ninguém vai me levar a sério. E a saúde é uma das coisas mais sérias que a gente tem na nossa vida. Se a gente não tiver saúde, a gente não tem nada.
Então, eu preciso sim falar, fazer uma redação, fazer um atestado usando a norma que se usa hoje, a norma culta, né? Ao longo da nossa vida, era vós me ser, vós sum ser, você. Hoje a gente escreve no WhatsApp V e o C, e a gente entende. Mas quando a gente está fazendo um texto de redação, um texto formal, a gente escreve você e o acento circunflexo no E. Então, no coloquial, falar... e a pessoa se sentir bem, se sentir incluída e ela se sentir amada e acolhida, se eu chamar ela dele, elo, tudo bem. Agora, para escrever na redação ainda, como não foi inclusa na norma culta portuguesa, aí eu opto por seguir a norma da ortografia. Não existe prova de amor maior, né, do que respeitar. Eu acho que a pessoa, você quer se sentir amado pela classe social? Quero. A gente respeita você. Pronto. Não precisa de mais nada, tá bom? Gente, olha o padre... Oi? Vamos ver a enquete, isso, a enquete. enquete. Olha, 43,2% diz que sim, que ainda tem os encontros, diálogos com os seus padrinhos e madrinhas. Que coisa bonita, né? Ainda tem, ó, 40%. Mas só que a maioria... diz que não. Eu mesmo só conheço por foto. Pode ser que eu já tenha até morrido. Vamos tentar entender o contexto, né? Morreram os meus padrinhos, estão velhinhos, moraram longe. Talvez, mas a maioria não tem mais o contato com os padrinhos. Isso é tão importante. Né? Eu não sei nem se os meus são vivos. É que eles nem lembram da gente. Eu tenho meus padrinhos que nem sabem que eu sou afilhado. Não? Não. Erro de quem te chamou pra batizar. Não, meu pai e minha mãe. Escolheram mal. Mas, meus pais também, eu falo pra eles. Escolheram mal. Quero mandar super beijo. Júlia aí, ó. E Pedro, que são meus 2 afilhados lindos. São meus sobrinhos e um de 7 meses, coisa mais linda do mundo. Eu e quero presentear. Sandro, eu agradeço muito a sua participação. Grande advogado. Gostaria que você voltasse aqui no meu programa assim que puder. Por Gostei favor. demais de você. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Minha querida Lê, você é maravilhosa. Grande obrigada. psicopedagoga e cantora. Que estaremos na quinta-feira. Estaremos na quinta-feira no Tamo Junto. É isso aí, gente. Mesmo. Quero mandar um beijo também para as minhas afilhadas de Crisma, a Érica, e a de batismo, Sara. Sorainha, obrigado, Padre, querida. muito Deus abençoe. obrigada. Você volta? Volta? Volto. Glória a Deus. Amém. Doutora, muito obrigado, doutora Larissa. Você era uma fofinha. Eu que agradeço todos vocês aí de casa assistindo a gente e todos vocês aqui comigo hoje. Amém. Que Deus abençoe você, ó, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, te espero hoje lá embaixo, hein? Lá na igreja, 7:30 da noite. Tamo junto.